Alunos da UENF estão sem receber auxílio moradia desde 2015. Controladoria debate lei de integridade privada. E plenário aprova a criação de centro de comando e controle na Baixada. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Estudantes da Universidade Federal do Norte Fluminense não recebem auxílio moradia desde 2015. A informação foi confirmada pelo pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da instituição durante a audiência conjunta das comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e Especial da Juventude da Alerj para debater a assistência estudantil. O programa Auxílio Moradia Estudantil é garantido aos alunos da UENF desde 2015, por resolução do Conselho Universitário. O benefício no valor mínimo de R$ 500 contempla cerca de 650 alunos, preferencialmente cotistas de graduação presencial e que estejam regularmente matriculados. Como a nossa universidade não tem prédio para alojar os estudantes, o famoso alojamento que em algumas universidades mais antigas tem, há necessidade para a permanência desses estudantes no nosso campus, principalmente os que moram longe e que têm família longe dali, para terem esse auxílio moradia. O valor nós ainda não sabemos porque vai depender da lei estadual. Atualmente, o mínimo que pode ser concedido a um estudante das universidades no estado do Rio de Janeiro são R$ 500. Outra questão levantada durante a audiência foi sobre a lei do passe livre para estudantes. Mas, segundo o deputado Valdec Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, os estudantes têm tido dificuldade para obter gratuidade nas linhas intermunicipais. Nós temos um problema no Rio de Janeiro que ainda não foi superado em relação à gratuidade para os estudantes nas linhas intermunicipais. A Assembleia já tinha legislado sobre o tema. Entretanto, o governo passado fez uma interpretação muito ruim, alegando que a lei não garantia a gratuidade para estudantes de cursos técnicos na modalidade subsequente e concomitante. Então, nós fizemos uma outra lei, para completar o texto. Não era necessário. Essa segunda lei foi judicializada, então a gente está em busca de um acordo com o atual governo, que diz tanto que se diferencia do governo anterior, para que assim, consagre num ato oficial, uma interpretação para que a lei que já está em vigor e não foi judicializada confirme que é o direito para todos. Durante a audiência, a assistente social do Colégio Pedro II disse que dos 3,3 milhões de reais previstos no orçamento para o auxílio financeiro de apoio ao estudante, apenas 2,4 milhões foram repassados à instituição. O Colégio Pedro II foi equiparado ao Instituto Federal, então essa rubrica da assistência estudantil corresponde, a essa verba, mas na verdade a gente tem questões específicas em relação ao transporte das crianças, porque a maioria vai de van para o colégio. É uma permanência bem custosa para esses pais, apesar de ser um colégio público. O preço do uniforme também é muito caro, a gente estima mais de R$ 150. A gente tinha previsto para os auxílios estudantis 3 milhões e 300, até agora vieram 2 milhões e 400, então a gente tem quase 1 milhão ainda faltando. E o que a gente fala é que o que é bem divulgado, que não teve corte, não teve contingenciamento, mas, na verdade, esse dinheiro está vindo a conta-gotas, isso impede que esses auxílios cumpram o seu objetivo, que é tentar subsidiar a permanência dos estudantes na escola. O coordenador-geral do Diretório Central dos Estudantes da UERJ disse que é fundamental a criação de uma política estadual de assistência estudantil que esteja de acordo com a realidade. Hoje, a principal questão é a gente entender que a política de assistência estudantil ela não é um favor, é uma política que é um direito de todos os estudantes que adentram no ensino superior público. E, a partir disso, a gente precisa de uma política universal, que o Estado crie uma política universal de assistência estudantil para que as universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro se adequem a ele e façam um programa de assistência estudantil que, de fato, dialoguem com a realidade dos estudantes. O deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação, disse que o grupo vai realizar uma conferência estadual de assistência estudantil para debater a questão. Hoje a gente tem iniciativas importantes na área da assistência estudantil, mas elas são desarticuladas e pontuais. Por exemplo, a gente tem algumas iniciativas no campo da alimentação, com bandejão no campus da UERJ Maracanã, em algumas universidades federais. Tem algumas iniciativas pontuais na área de moradia. Temos
a questão da mobilidade, do transporte para os alunos da educação básica, temos a alimentação nas escolas. O que a gente quer quando a gente pensa uma conferência estadual sobre assistência estudantil e a elaboração de um plano estadual de assistência estudantil é fazer com que essas iniciativas pontuais formem, de fato, um projeto de garantia ao direito à educação através da política de assistência estudantil. Essa composição aqui, não só da Comissão da Juventude, mas da Ciência e Tecnologia e da de Educação, é um compromisso que essas comissões estão assumindo com a responsabilidade que é a permanência do jovem no ensino, né, no sistema de educação. Então, daqui para frente, a gente vai lidar com um grupo de trabalho que vai exatamente reunir as condições. A diferenciação também das instituições são tamanhas. Então, tem universidade que tem bandejão, outra não tem uma que tem auxílio moradia, a outra não tem. Então, a ideia do plano é homogeneizar e esse grupo de trabalho vai ser responsável por essa construção, esse que vai ser um trabalho, acho que muito longo ainda, não é algo para agora, mas que certamente é de grande impacto para a sociedade, em especial para a juventude. A Comissão de Constituição e Justiça vai se reunir na próxima quarta-feira para discutir um acordo de procedimentos em relação a projetos autorizativos. Os deputados acreditam que, apesar do acordo de procedimentos, a transformação dos projetos em autorizativo, em muitos casos, não resolve a inconstitucionalidade do texto. O acordo de procedimento nos projetos autorizativos é que eles, com esse rótulo, possam prosseguir. Mesmo todo mundo sabendo, todos os parlamentares sabendo, que o projeto autorizativo, se for inconstitucional por vício de iniciativa, ser autorizativo não corta o vício de iniciativa. Mas tem projetos autorizativos que fazem nexo e tem outros que não fazem nexo nenhum. Então, por mais que tenha esse acordo de procedimento, vai ter projetos autorizativos que nós vamos votar pela inconstitucionalidade. O que a gente está tentando dispor é ter uma espécie de procedimento sem barrar de maneira nenhuma a autonomia e a soberania do plenário. Por isso que há um entendimento que nós vamos tratar caso a caso, não por conta de uma pressão do Executivo ou do Legislativo, porque isso tem que ter harmonia, mas uma questão mesmo de um entendimento daquilo que é absolutamente inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, ou aquilo que no mérito vale ser discutido no plenário também. A Controladoria Geral do Estado realizou um seminário na Alerj para debater regulamentação e aplicação da Lei de Integridade Privada, sancionada em 2017. A Lei 7.753 de 2017, de autoria do ex-deputado Carlos Osório, estabelece a exigência da criação do Programa de Integridade às empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privada com a administração pública direta, indireta e com fundações do Estado do Rio. Os principais objetivos são proteger a administração pública de atos lesivos, irregularidades, desvios de ética e de conduta e fraudes contratuais, além de garantir a execução dos contratos em conformidade com a lei e regulamentos pertinentes a cada atividade contratada. Para o deputado Luiz Paulo, a regulamentação dessa lei é importante e urgente como forma de prevenir que a corrupção que tanto prejudicou o Estado continue acontecendo. O parlamentar lembrou que a lei é pioneira e que agora é necessário avançar na discussão. Esse decreto regulamentador tem que unir a controladoria com as suas funções e o texto da lei do programa de integridade. Então, é uma audiência positiva, porque acreditamos piamente nesse programa de integridade. Vamos dar o prazo desse ano para isso tudo acontecer. Caso não aconteça, vamos formalmente acionar o Ministério Público, porque o Executivo tem o dever de fazer. Mas, pelo que eu vi aqui hoje, há um grande empenho da Controladoria em fazer que isso aconteça. Para o Controlador-Geral do Estado, Bernardo Cunha Barbosa, a integridade tem que começar a ser vista como um ativo financeiro, um investimento. Segundo ele, não é objetivo do Poder Executivo onerar as empresas e, no momento, estão estudando a melhor forma de regulamentar a lei. Nós estamos muito conscientes da responsabilidade que é regulamentar esse tema.
O Rio de Janeiro, o Brasil, vive um momento econômico crítico, né? Nós temos que deixar claro que investir em integridade não é custo, por isso eu uso o termo investir. E a CGE tem consciência de, conforme o porte da empresa, esse programa de integridade a ser apresentado tem que respeitar justamente isso, as condições econômicas e a própria complexidade da atividade fim da empresa, para que isso seja, como eu costumo dizer, um ativo da empresa e não um custo. Cerca de 743 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de doença na gengiva. As mais comuns são a gengivite e a periodontite, doença infecciosa que gera inflamação e perda óssea. A Escola do Legislativo, em parceria com o Departamento Odontológico da Alerj, ofereceram nesta quarta-feira uma palestra sobre a importância da limpeza realizada pelos dentistas para a prevenção de doenças e eliminação de tártaro e placas bacterianas. E foi nesse intuito mesmo de divulgar a importância da saúde e de você visitar regularmente o dentista, porque não é só a saúde bucal, é um corpo inteiro que carrega uma doença que às vezes está na boca. Luiz Paulo Diniz Barreto, especialista em doenças na gengiva, afirmou que desde 1965 já se sabe que a melhor maneira de prevenir e combater esse tipo de problema é a higienização e a escovação, que deve receber uma atenção especial tanto por parte do dentista quanto do paciente. Além disso, é muito importante que seja feita uma revisão periódica para evitar a extração do dente. Caso o paciente não estabeleça um processo de higienização, os problemas periodontais eles vão voltar. Então, caso os problemas voltem, isso se torna um ciclo. O dentista raspa, limpa, o paciente não higieniza e o ciclo vai só aumentando. E os problemas vão ficando mais severos. Então, a higienização, tanto por parte do profissional quanto do paciente, ela é fundamental para deixar o paciente numa situação saudável. Barreto explicou também que, geralmente, os pacientes que apresentam problemas na gengiva demoram a procurar os dentistas. Muitas das vezes, o paciente ele percebe um pequeno sangramento na gengiva, mas não dá muita importância para isso. Por achar que, às vezes, é a escova que está machucando ou é o próprio fio dental que está gerando o sangramento, e, na verdade, não é. O primeiro sinal de inflamação é o sangramento. Então, se a gengiva está sangrando, o paciente deve procurar atendimento para que esse problema seja resolvido e não se torne um problema maior no futuro. A Baixada Fluminense pode ganhar um centro integrado de comando e controle. O projeto dos deputados André Siciliano, Rosenberg Reis, Márcio Canella e Daniel Librelon foi aprovado pelo plenário. Acompanhe as votações com Fernanda Nogueira. Durante a sessão foi aprovado o projeto que determina o prazo de 48 horas para que as instituições bancárias restabeleçam o serviço nas máquinas de cartões de crédito e débito com defeito. A proposta do ex-deputado Figueiredo foi aprovada em segunda discussão e agora depende da sanção do governador para se tornar lei. A Baixada Fluminense pode ganhar um centro integrado de comando e controle. A ideia dos parlamentares é instalar o centro em um município estratégico da Baixada. A unidade vai reunir a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU e outras corporações. Projeto dos deputados André Siciliano, Márcio Canella, Rosenberg Reis e Daniel Librelon foi aprovado em discussão única e segue agora para a sanção ou veto do governador. Esse centro vai ser o que é de mais moderno para a Baixada Fluminense, um sistema inteligente em parceria com as polícias. Mas quem vai controlar vai ser a Polícia Militar junto com os prefeitos. E o governador já adotou essa ideia, gostou dessa ideia, junto com o vice-governador. Vai ser um projeto muito importante, porque a polícia hoje ela não tem um instrumento na Baixada Fluminense, um instrumento de inteligência. Isso vai ajudar muito para combater o crime na Baixada, que tanto precisa. Casos de desaparecimento de crianças, adolescentes e jovens com deficiência registrados nas delegacias de polícia do Estado devem ser comunicados à Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA, e ao Programa de Localização de Desaparecidos do Ministério Público. As famílias devem ser encaminhadas à FIA para atendimento psicossocial. É o que diz o projeto do deputado Gustavo Tutuca, que foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governo. Tanto a FIA quanto o Ministério Público possuem órgãos responsáveis para crianças e jovens desaparecidos. Quando a gente comunica esses órgãos, essa lei prevê isso, ajuda na procura desses desaparecidos. Então, a gente espera que com a aprovação agora e colocando em prática, facilite
facilite com que esses órgãos colaborem para achar as crianças e jovens desaparecidos. Pessoas que recebem aluguel social do Estado devem ter prioridade em programas de habitação popular ou de distribuição de lotes individuais promovidos pelo governo. Devem ser contemplados, em primeiro lugar, idosos e pessoas com deficiência. Em seguida, mulheres solteiras ou separadas com filhos. O projeto é assinado pelas deputadas Lucinha e Tia Ju, pelos deputados Jorge Felipe Neto e Valdec Carneiro e pelos ex-deputados Dr. Ced Noel, Cidinha Campos, Dr. Julianelli, Jânio Mendes e Edson Albertassi. O texto foi aprovado e vai ser analisado pelo governo. O projeto busca demarcar uma clara diferença entre uma política de assistência social transitória e uma política habitacional de Estado. E, nesse sentido, procura dar prioridade para nas situações em que o Estado entregar gratuitamente ou entregar onerosamente, segundo planos de habitação feitos pelo próprio Estado, unidades habitacionais, que haja prioridade, antes de tudo, para quem recebe aluguel social. É uma questão lógica até, não só de alcance social, mas até lógica, porque o Estado para de pagar o aluguel social e garante o direito à habitação, que é o direito constitucional. Já os deputados Alexandre Knoploch e Rodrigo Amorim querem autorizar o Poder Executivo a utilizar a marca do governo do Estado e das instituições subordinadas a ele para comercializar produtos próprios oficiais. A proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. A deputada enfermeira Rejane e o ex-deputado Paulo Ramos querem alterar a lei de 2011, que trata da qualificação das organizações sociais que atuam na área da saúde. De acordo com a proposta, os dirigentes das OS devem receber remuneração equivalente a 60% do salário do governador do estado, cerca de R$ 11.800. A soma do valor pago ao conjunto de dirigentes não pode ultrapassar este valor multiplicado por 5. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Nós levantamos no ano passado, no outro mandato, os valores que alguns dirigentes de organizações sociais recebiam, porque está também no portal da transparência, e são valores absurdos. Se a gente fala que o nosso salário tirando o imposto de renda, é de R$18 mil, os valores desses executivos estavam em torno de 60, 70 mil reais, até mais. Então, é um absurdo porque é dinheiro público, Eles são, é um contrato de gestão que é feito pelo Estado para que essas OS façam a gestão das unidades hospitalares. Passou pelo segundo dia da segunda discussão o projeto de resolução do deputado Renato Cozzolino, que altera o regimento interno da Alerj. O parlamentar quer que os líderes e vice-líderes dos partidos possam integrar a mesa diretora da casa. A proposta volta ao plenário para aprovação do texto final. O projeto do deputado Marcos Miller cria o cartão do deficiente físico. O parlamentar quer evitar que pessoas com doenças degenerativas não aparentes passem por algum tipo de constrangimento. O documento deve ser emitido pelo Detran a partir de um laudo médico. O projeto foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. As empresas do Estado do Rio que desenvolvam atividades consideradas potencialmente poluidoras pelo IBAMA podem ser obrigadas a contratar pelo menos um responsável técnico ambiental. Esse profissional deve ter formação adequada ao tipo de atividade desenvolvida pela empresa. O projeto do deputado Samuel Malafaia e do ex-deputado Bernardo Rossi foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. O projeto do deputado Carlos Mink autoriza as universidades estaduais do Rio a criar regras para a concessão de bolsas para alunos de graduação, as bolsas de permanência para alunos carentes e de extensão para o desenvolvimento de pesquisas devem ser pagas mensalmente e podem ser acumuladas se o aluno preencher os requisitos exigidos. A proposta foi aprovada em primeira discussão e precisa voltar à pauta para a segunda votação. O deputado Valdec, que foi o relator, ele incorporou as emendas da deputada Dani, todas boas, dando uma redação melhor e também, como a gente já tinha falado antes, dizendo que o Conselho Universitário tem uma palavra sobre isso. Também não queremos atropelar a autonomia universitária. Ficou harmônico, mais amplo, melhorou o projeto, garante que o mesmo estudante
pode ter a bolsa de permanência, que é a minha lei de 10 anos atrás, e outros tipos de bolsa com valores não inferiores àqueles que já existem de outras instituições e agências de fomento. Pode se tornar obrigatória a instalação de sistemas do tipo alerta luminosa visual nos ônibus intermunicipais do estado, que deve ser acionado em casos de assalto ou sequestro. O sistema, formado por luzes nas cores azul, verde ou branca, deve ser instalado na lataria dos veículos e pode ser acionado pelo motorista, pelos passageiros ou por câmeras de vigilância. A proposta do deputado Gustavo Tutuca e do ex-deputado Iranildo Campos recebeu 2 emendas. Mercados, supermercados, padarias e mercearias do estado podem ser obrigados a indicar ao consumidor o preço dos produtos fracionado por unidade de medida, seja ela o quilograma, litro ou metro. O preço por unidade de medida deve ser exposto nas prateleiras ou gôndolas ao lado do preço final do produto, mas em tamanho menor. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira e retorna para a segunda discussão. Qualquer que seja o produto, qualquer que seja a quantidade desse produto e qualquer que seja o número de unidades desse produto, ele tenha um valor individualizado que vai permitir ao consumidor fazer uma escolha mais precisa do que deseja usufruir ou comprar. Já o deputado Marcelo do Seudino pede que o governo implante o programa Casas da Esperança nas cidades do Rio, São Gonçalo, São João de Meriti, Belfor Roxo, Campos dos Goitacazes, Duque de Caxias, Magé, Nova Iguaçu e Petrópolis. O projeto foi aprovado em primeira discussão. A Casa da Esperança é uma extensão do CAAC, que o governo do estado implantou agora, está implantando em alguns lugares, como em Duque de Caxias, no Hospital de Saracuruna, para crianças e adolescentes vítimas de violência. 70% das violências contra jovens e adolescentes é doméstica. Então, nós precisamos, mais do que nunca, acolher essas famílias. E esse projeto, o que ele faz? Na realidade, ele acolhe a família com uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogo, psicólogo, vários profissionais que vão estar ali acolhendo. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.